Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam em Tessalônica e Paulo estava pregoando a palavra do Senhor. Paulo estava falando sobre as Escrituras. Ele estava falando sobre a ressurreição de Jesus, sobre o que Jesus passou, sobre ele morrer, ressuscitar. E tudo estava com embasamento nas Escrituras. Tudo estava com embasamento na palavra. E a Bíblia diz que quando Paulo começou ali a pregar, começou a falar, começou a explicar as Escrituras, muitos gregos e muitas mulheres influentes começaram a se converter. E isso começou a causar muita inveja nos judeus que estavam ali. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. O crescimento incomoda. Você pode ser verdade. Você pode pregar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Você pode andar fazendo o que Deus te direcionou a fazer, mas quando Deus começa a te dar crescimento, existem pessoas que começam a te olhar com um olhar diferente. Enquanto Paulo e Silas estavam ali em Tessalônica e Paulo estava pregoando a palavra, eles estavam ali com embasamento nas Escrituras, tudo estava bem. Mas a Bíblia diz que quando muitos gregos e mulheres influentes começaram a se converter, a crer nas palavras de Paulo e se converter a Jesus, os judeus começaram a ficar movidos de inveja. Começaram a ficar cheios de inveja. Quantas pessoas estão olhando para o teu crescimento? Estão olhando para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e se levantando contra você. Você diz: Deus, eu não entendo. Eu não entendo por que fulano não gosta de mim. Eu não entendo por que ciclano é dessa forma comigo. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Deus está dizendo que você não está fazendo nada errado. Paulo e Silas não estavam fazendo nada errado em Tessalônica. Eles estavam falando de Jesus à luz das Escrituras. Eles estavam falando tudo com embasamento na palavra. Porém, a Bíblia diz que a inveja dos judeus, a rabacantaraia, contra a vida deles, começou a inflamar. Os judeus ali pegaram uma turba, pegaram pessoas ali, um grupo de pessoas da malandragem e invadiram a casa de Jason. E Jason foi um homem que ele hospedou a Paulo e Silas. Até Jason sentiu, minha irmã e meu irmão, a perseguição. Aqueles que estão com você também sentem. Os teus filhos, o teu marido. Tem gente inflamado de inveja, arabacandaraia, querendo atingir a sua casa. Tem gente inflamado de inveja, querendo atingir a sua família. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não pare aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tem pessoas que estão inflamadas de inveja. Porque tem pessoas que não estão gostando. O problema aqui, irmãos, é que as mulheres influentes estavam crendo. O problema aqui era que muitos gregos estavam acreditando e se convertendo. O problema, minha irmã, não está em você, mas está no crescimento que Deus resolveu lhe entregar. Porque quando Paulo apregoava a palavra, muitos se convertiam. Muitos criam no Senhor Jesus. O Senhor deu para pessoas aqui, aleluia, uma prosperidade. Aonde você chega, as coisas são abençoadas. Aonde você chega, Deus te usa e é uma bênção. E tem pessoas que não suportam ver isso.
A prosperidade estava na vida de Paulo, a bênção de Deus. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma prosperidade que abrange todas as áreas. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem próspero na presença de Deus. Sarabacantaraia. E isso incomodava. Quando Paulo abria a boca, ele sabia o que ele estava falando. E Paulo falava a verdade. Seja a verdade, custe o que custar. Doa quem doer, goste quem gostar. Você foi chamada, você foi escolhido para ser verdade. O Senhor te chamou para você falar a verdade. Irmã, tá me doendo falar a verdade. Porque não é todo lugar que eu sou aceita, não é todo lugar que eu sou aceito, sou perseguido. O Senhor está dizendo, continue sendo a verdade. A palavra do Senhor nos deixa claro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, nós somos libertos por ela e nós andamos na verdade. Paulo e Silas andavam na verdade. Quantas vezes Paulo sofreu por falar a verdade? Quantas vezes Paulo foi irabacantará e perseguido porque ele falava a verdade. O Senhor nos chamou não para sermos covardes, não para sermos medrosos, mas para falarmos a verdade. Você sabia que a verdade te dá crescimento no reino espiritual? Quando você é verdade, Deus começa a lhe destacar. Deus começa a abrir porta na sua vida. Deus começa a lhe abençoar. Deus começa a fazer o impossível acontecer na sua história. Mas isso é para quem é verdade. Você quer que Deus traga crescimento para a sua vida? Você quer que Deus converta a sua casa, seja verdade. Você quer que Deus mude por completo a sua história? Ande na verdade. Às vezes pensamos que o erro está em nós, né, irmãos? Quando alguém começa a nos perseguir, quando alguém começa a nos invejar, a nos caluniar, nós nos perguntamos, Senhor, o que foi que eu fiz? Eu queria saber o que foi que eu fiz a fulano. Senhor, eu queria saber o que foi que eu fiz a ciclana. Você vai observar aqui na história de Paulo e Silas que eles não haviam feito nada. Paulo só estava apregoando as escrituras. Paulo só estava falando de Jesus e ganhando almas. E isso foi o suficiente para que os judeus se levantassem contra ele. Você pode fazer o que for, minha irmã. Se uma pessoa estiver inflamada de inveja contra você, ela vai se levantar. Ela vai procurar algo, urabacantará, e você pode ser uma pessoa legal, você pode tentar se aproximar, você pode tentar falar com esta pessoa, mas se essa pessoa deixou a inveja descer o coração dela, acabou. Ela vai se levantar contra você. Mas não procure entender o porquê, se o problema está em você. Não, o problema não está em você. O problema estava nos judeus que não estavam aceitando o crescimento do evangelho, da palavra de Cristo. O crescimento daqueles que criam em Jesus. O crescimento, minha irmã, incomoda. Enquanto você está estagnada, enquanto a sua vida não anda, ninguém te enxerga. Mas a partir do momento que começa a haver crescimento, enquanto Paulo estava ali apregoando à luz das escrituras, falando sobre Jesus, tudo bem. Mas quando muitos começaram a seguir a Paulo, quando as mulheres influentes, quando os gregos, quando muita gente importante começou a seguir, a ouvir e a se converter, irmãos, isso começou a incomodar. As pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Os judeus começaram a ver que o cristianismo estava crescendo, que as pessoas estavam crendo mais em Cristo. E eles queriam paralisar o crescimento. Tem gente querendo paralisar teu crescimento, mas Deus está dizendo, não vai paralisar. Declare comigo, ninguém vai paralisar o crescimento que Deus me entregou. Ninguém vai paralisar o crescimento que Deus me entregou. O que Deus entrega para mim, para você, minha irmã e meu irmão, ninguém pode parar, não. Ninguém pode destruir, não. O que Deus tinha na vida de Paulo e Silas ia se cumprir conforme a vontade de Deus. As pessoas seriam convencidas dos seus pecados e iriam se converter. Se converter a Cristo, se converter ao verdadeiro evangelho, através da pregação de Paulo. Através do que eles estavam ali falando. Eles estavam falando a verdade. Seja a verdade, minha irmã. Seja a verdade, meu irmão, que Deus vai lhe dar crescimento. Irmã, eu estou sendo verdade, estão fechando as portas para mim. O Senhor está dizendo, eu abro em outros lugares. Paulo, ele estava aqui apregoando a palavra por 3 sábados na sinagoga. Ele estava ali falando da palavra do Senhor. Só que naquele lugar não aceitaram. Eles começaram a se levantar contra a vida de Paulo. Mas se as portas se fechavam ali, tinha outros lugares para Paulo e Silas irem. Deirabaia. O Senhor está dizendo, o mundo é grande, minha filha.
Se uns não querem te ouvir, eu levanto outros lá. Mas eu não deixo, meu filho, Arabacantarai, quem é verdade, ficar desamparado. Oh, irmãos, quando somos verdades, nós somos tão amparados por Deus. Quando escolhemos ser a verdade, quando escolhemos andar com Cristo, o Senhor nos abraça, nos acolhe. Esse meu filho aqui é verdade. Essa minha filha aqui, ela fala o que eu mando. Ele fala o que eu ordeno. Meu filho fala o que eu mando, o que eu ordeno. Eles andam segundo a minha palavra. E por isso eu vou guardar, eu vou proteger. A vontade de muitos irmãos é destruir o teu crescimento. Como os judeus aqui nesse momento tinham vontade de destruir o crescimento da igreja de Cristo. Mas ninguém consegue, irmãos, paralisar. Ninguém conseguiu, Arabacantaraia, estagnar o crescimento da igreja de Cristo, e ela segue crescendo e não vai parar de crescer. Assim é o que Deus tem na nossa vida. O que Jesus, ele separou para nós, ninguém pode roubar. Ninguém pode anular. Pode levantar inveja, pode levantar obra contrária, pode levantar olho torto, pode levantar cara feia, pode levantar indireta, pode fazer o que for. Se for de Deus, permanece. Se for de Deus, continua. Tem pessoas inflamadas de inveja contra você, mas o Senhor está dizendo, a ordem para você é, não olhe para elas, mas olhe para Cristo, olhe para Jesus. Oh, irmãos, a inveja dos outros não para o crescimento de Deus na nossa vida. Quando o crescimento é de Deus, minha irmã, nós somos blindados. E eu vejo o Senhor blindando pessoas aqui para o crescimento do Irabacantarai que Ele vai lhe entregar, para que nenhuma inveja lhe cause dano. Declare comigo, Deus está me blindando para que nenhuma inveja me cause dano. Deus está me blindando para que nenhuma inveja me cause dano. Você vai ver aqui destacando, irmãos, que eles estavam assim por causa da inveja. Os judeus ficaram com inveja, versículo de número 5. Os judeus, porém, movidos de inveja. Tudo que eles fizeram porque estavam invejando. Tem gente que não vai dizer pra você que tem inveja de você, mas as atitudes deles vai mostrar. E Deus faz questão de destacar aqui na sua palavra que eles fizeram isso porque eles estavam invejando por causa do crescimento, porque tinha muita gente se convertendo, porque Rabacantaraia, aquilo que Paulo falava, que Silas também falava, estavam embasados dentro da palavra. O Senhor diz para você, se você está dentro das escrituras, se você está dentro da palavra, se você sabe que Deus está contigo, sabe da sua conduta, então pronto. Então não temas, não tenha medo de cara feia, não tenha medo de inveja, não tenha medo de obra contrária, porque se Deus está na sua vida e Ele te chamou, Ele garante. Os de Tessalônica estão perseguindo, pois tinha outros lugares para Paulo e Silas irem. O Senhor está dizendo, eu estou abrindo novas portas, isso é mistério e é revelação. Eu estou abrindo novas portas para você. Se os de dentro não te honram, Darabacantaraia, se aqueles que eram para te honrar não estão te honrando, eu uso os de fora. Eu começo a levantar pessoas lá fora para começarem a te honrar. Declare comigo, meu Deus está levantando pessoas que eu nem imagino para me honrar. O meu Deus está levantando pessoas que eu nem imagino para me honrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que estamos guardados, estamos blindados, meu Deus amado, protegidos de toda inveja. Quantas pessoas se levantam contra nós, quantas pessoas não querem ver o crescimento do Senhor na nossa vida. Canta. Mas o Senhor é o Deus, meu Deus amado, poderoso. O Senhor é um Deus, meu Pai, que trabalha, repreendendo toda inveja, desfazendo toda palavra contrária. Vai ter crescimento, sim. O Senhor vai fazer prosperar a vida do teu servo e da tua serva, sim. Vai ter crescimento, vai ter salvação de almas, vai ter bênção na casa dele, na casa dela, na família, na história, em nome de Jesus, sim. Porque nenhum invejoso conseguirá parar aquilo que o Senhor já designou para as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as
retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também, meu Deus amado, que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, restitua. Traga assinatura, causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está repreendendo toda inveja contra a sua vida e dizendo: você não vai parar. O problema não está em você. O problema está em quem está te invejando. Quem tem que parar são eles, não é você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.